de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, a Igreja nos traz a palavra da sua tradição. O texto que nos é proposto hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é da carta à proba de Santo Agostinho, bispo do século V. Então, nesses dias temos ouvido cada dia um trecho dessa carta à proba de Santo Agostinho e hoje mais um trechinho para nossa reflexão. O título que a liturgia das horas nos traz para esse texto é o seguinte: não sabemos pedir o que nos convém. Ouçamos então atentamente, com piedade, esta palavra da Igreja, que é dada para nós hoje como catequese, como instrução para a nossa vida cristã. Talvez ainda indagues por que o apóstolo disse: não sabemos pedir o que nos convém, pois de modo algum se pode crer que ele ou aqueles a quem dizia isto ignorassem a oração dominical. O apóstolo não se excluiu dessa ignorância. Talvez não tivesse conhecido como convinha orar, quando, pela grandeza das revelações, lhe foi dado um espinho na carne, um anjo de Satanás para esbofeteá-lo. Por este motivo, rogou por 3 vezes ao Senhor que o livrasse, e na verdade não sabia orar o que convinha. Por fim, ouviu a resposta de Deus, porque não atendia ao que lhe pedia, tão grande homem, e porque não lhe era conveniente. Basta-te a minha graça, porque a força se perfaz na fraqueza. Portanto, nas tribulações que tanto podem ser proveitosas quanto prejudiciais, não sabemos o que pedir como convém. No entanto, por serem duras, desagradáveis, contrárias ao modo de sentir de nossa fraqueza, pelo anseio humano universal, rogamos que sejam afastadas de nós. Contudo, temos de ter confiança no Senhor nosso Deus. E se não as retira, não pensemos logo que nos abandona, mas antes que por suportar generosamente os males, podemos esperar maiores bens. Assim, a força se perfaz na fraqueza. Estas coisas foram escritas para que não aconteça que alguém se tenha em alta conta, se for atendido, quando pede com impaciência algo que lhe seria mais proveitoso não alcançar. Ou desanime, ou desespere da divina misericórdia, se não for atendido, quando talvez peça aquilo que lhe será causa de mais atrozes aflições, ou corromperá pela prosperidade e o fará perder-se inteiramente.
em todas essas coisas, não sabemos orar como convém. Por esse motivo, se nos acontece o contrário do que pedimos, não há que duvidar ser muito melhor suportar com paciência e dando graças por tudo, porque foi a vontade de Deus que se fez e não a nossa. Pois o próprio mediador nos deu exemplo ao dizer: Pai, se for possível, afaste-se de mim este cálice. Mas logo, mudando em si a vontade humana, assumida pela encarnação, acrescentou: porém, não o que eu quero, mas o que tu queres, Pai. Por isto, com toda razão, pela obediência de um, muitos foram constituídos justos. Amém. Meu irmão, minha irmã, diante de mais esse trecho da carta à prova de Santo Agostinho, que tem nos ensinado nesses dias o valor da oração, o valor da oração do Senhor, que não é apenas uma jaculatória decorada, mas uma oração verdadeiramente profunda de diálogo com Deus e que contém tudo aquilo que podemos orar, pedir, louvar, agradecer, adorar, nessa pequena oração que Jesus ensinou aos seus discípulos e que vem continuando nos ensinar através da tradição da sua igreja. Hoje, esse trecho que nós acabamos de ouvir vem nos falar da maneira que devemos orar. Muitas vezes não sabemos orar como de fato convém. Muitas vezes, ao orarmos, corremos o risco de querer exigir de Deus que Ele realize a nossa vontade. Aliás, muitos têm criado sua própria religião, têm seguido seus próprios impulsos e ideias baseados nesse pensamento de que temos o direito de exigir de Deus que faça algo por nós e que Deus tem a obrigação de realizar a nossa vontade. Santo Agostinho nos diz muito claramente que até naqueles momentos de tribulação, quando nós oramos a Deus e às vezes percebemos que as tribulações permanecem e que não foram afastadas de nós naquele momento, isso não significa que Deus não escutou nossa oração. Isso não significa que Deus ignorou nossos pedidos, ou nossas súplicas, ou nossos gritos. Ele sabe o que é melhor para nós. A nossa oração principal deve ser aquela de querer conformar a nossa vontade à vontade de Deus. De querer sintonizar a nossa vontade à vontade de Deus. Desse modo, até as tribulações podem trazer riquezas para nós. Lembra Santo Agostinho do próprio apóstolo Paulo? Que inicialmente parecia não compreender muito os desígnios de Deus, mas depois começa a compreender, quando diz: quando me sinto fraco é que sou forte. Começa a compreender que até nas tribulações Deus o fazia crescer, Deus o fazia uma pessoa melhor. Ele se enriquecia até mesmo nas dificuldades.
Não existe, irmão e irmã, jeito melhor de rezar do que colocar-se à disposição de Deus para que a vontade dele seja feita na nossa vida. Para que a vontade dele realmente aconteça. Que caminhemos segundo os desígnios de Deus. Essa é a maneira melhor de rezar, conformando a nossa vontade à vontade do Senhor. Nós não podemos mudar a vontade de Deus, mas Deus pode mudar a nossa vontade e conformá-la sempre mais à sua divina vontade, que é a melhor para nós e que nos faz realmente felizes e realizados, ainda que tenhamos que enfrentar tribulações nesta terra. E hoje, meu irmão, minha irmã, mais uma vez, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, a colocar-se em prece diante da Mãezinha do Céu, aquela que é a nossa pedagoga, que nos indica o caminho para chegarmos a Jesus, que é modelo de vida para nós, modelo de discípula, que nos ensina o jeito melhor de agradar a Deus. Em confiança, coloquemos nas mãos de Nossa Senhora nossos pedidos, preces e agradecimentos, para que ela conduza ao seu amado Filho, nosso Senhor. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma quinta-feira abençoada. Que a palavra e a vontade do Senhor ecoe no seu coração, nos seus ouvidos, na sua inteligência durante este dia. E que cada oportunidade que aparecer, você não perca, para aumentar ainda mais a amizade com Deus, estar ainda mais perto de Jesus. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fraqueza em nossa bondade, com nossa riqueza em nossa carência,